Boa noite, meus irmãos. Aleluia. Paz seja convosco. Que Deus em Cristo conceda a você saúde. Que esteja sobre sua vida e a vida de sua família o amor divino. Sejam todos bem-vindos. Está começando mais uma live em casa. Que o nosso Criador seja exaltado nesta noite. Que a sua grandeza ela possa ser reconhecida pela manifestação do Espírito Santo. Que todos venham se curvar diante da sua grandeza, diante de sua majestade. Nós estamos iniciando mais uma live para a honra e a glória do nosso Criador. Eu tenho certeza que nesta noite Deus irá falar com a sua vida. Como de costume, eu sempre coloco na descrição do vídeo o tema da mensagem que irá ser ministrada. Para que assim você que for assistir, você saiba do que nós iremos falar. Está conosco, nos assistindo, pastora Edmara. Paz seja convosco, pastora Edmara. Está conosco também nos assistindo nosso irmão Jefferson Batista. Paz seja convosco, Jefferson. Deus em Cristo abençoe a vida de todos vocês, em nome de Jesus. Hoje nós iremos falar sobre o protótipo de Deus. Nós iremos falar sobre este assunto muito interessante e tenho certeza que será de grande valia para a sua vida, para a minha vida e para a vida de todos aqueles que irão assistir depois desta live. Eu sempre deixo na descrição também, quando eu coloco o título, um pouco mais para baixo eu coloco: compartilhem, ajude-nos a semear. Faça isso. Eu tenho certeza que esta mensagem ela tem alcançado vidas, porque trata-se da palavra de Deus. E sendo de Deus, Deus tem fácil acesso a qualquer lugar que para o homem pode ser difícil de entrar, que para o homem pode ser impossível de chegar, para Deus sempre será acessível. O Criador, ele entra onde ele quer e ele consegue mudar qualquer situação na vida de qualquer pessoa. Diante de Deus não existe ninguém marrento. Diante de Deus não existe ninguém orgulhoso. Diante de Deus não existe nenhum ser humano que pode permanecer caminhando com Ele, exercendo sobre si a soberba. Diante de Deus, para nós caminhar com Ele, precisamos se esvaziar de todo o ego que nós como ser humano temos. E para isso, quando se esvaziamos, então encontramos a necessidade de receber Deus dentro deste templo que é o nosso corpo. A única casa sendo morada que o Espírito Santo habita é dentro de você. Para ele entrar aí, você precisa se esvaziar de tudo aquilo que consegue ocupar o espaço da entrada dele. Então eu te convido nesta noite você se esvaziar e deixe o Espírito Santo entrar neste templo que é você. Nós iremos falar hoje sobre este homem. Iremos falar dele
E logo em seguida nós iremos também falar de quem é digno de ser pronunciado por todos nós que somos cristãos ou não cristãos. Porque Jesus é de todos. Jesus não é rotulado. Jesus não pode ser de um grupo. Jesus não pode ser de uma comunidade. Jesus não pode ser exclusivamente de uma classe de ser humano. Jesus, ele é de todos. Todos aqueles, como ele disse em sua palavra, que os receberem em seu nome, então serão chamados filhos de Deus. Lembre-se, Jesus, ele não pode ser exclusivamente de uma só classe de ser humano. Você que já tem Jesus, ofereça Cristo a outras pessoas que ainda não têm. Porque é de graça e quem o recebe, recebe uma riqueza divina sobre a sua vida. Está conosco nos assistindo o nosso irmão Alex, evangelista Alex da Assembleia de Deus ali da Rosa de Sarão. Congrega junto com a pastora Edmara. Passe já convosco, evangelista Alex. Deus em Cristo continue abençoando a tua vida, meu irmão. Deus é contigo, viu? Está conosco nos assistindo também a nossa irmã Tamires. Passe já convosco, irmã Tamires. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida em nome de Jesus. Meus irmãos, eu já vou aqui dar início. Eu já vou dar início na meditação da palavra de Deus. E logo em seguida, nós iremos assim ministrar a palavra de Deus com uma maneira bem fácil de você entender o que a palavra de Deus ela nos ensina a respeito de tudo aquilo que aqui dentro está escrito. Eu quero que você preste atenção nesta mensagem, aprenda e receba de Deus mais um pouco deste alimento, que é a sua palavra. Amém? Onde nós iremos meditar é o primeiro livro do Pentateuco, você conhece, chamado Gênesis, escrito por Moisés. Gênesis capítulo 1, versículo de número 26. E nós iremos juntos ouvir o que o Espírito Santo irá falar aqui. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Mas antes, eu convido você a orar comigo nesta noite. Altíssimo Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra, graças te damos neste momento. Atribuímos ao Senhor, que é grande e poderoso, a nossa servidão, se curvando diante da sua grandeza e pedindo ao Senhor, obrigado por mais um dia de vida e pela vida. Também pedimos permissão para falar contigo, para que o Senhor venha nos ouvir. O nosso desejo em nossas orações não é pedir somente, mas é ter a conversa entre o Criador e a sua criatura. Eu te agradeço, ó grande Deus de Israel, Deus das alturas, por estar nos protegendo, não só de uma situação, mas de todas aquelas que estão diante de nós, que tentam nos parar, que de alguma maneira tenta atrapalhar o teu propósito em nossas vidas. O meu desejo, e eu acredito também que seja o desejo de muitos, é que continue nos protegendo, dando a nós
a tua misericórdia, pois somos fracos e precisamos de ti todos os dias. Nós reconhecemos as nossas limitações, as nossas fraquezas e pedimos que nos ajude, dando a cada um de nós um pouco mais desse grande amor. Fortalece-nos, ó grande Deus, nesta noite, e que o Espírito Santo possa falar através de minha vida a tua palavra. Em nome de Jesus eu agradeço ao Senhor pela vida de todos aqueles que estão aqui assistindo. Que o Senhor abençoe a vida de cada um deles, a sua família, o seu ministério, em nome de Jesus. E assim nós damos graças, exaltamos e glorificamos ao teu nome para todo sempre. Em Cristo Jesus, nós dizemos amém e graças a Deus. Aleluia. Gênesis capítulo 1, versículo de número 26. Acompanhe esta leitura. Está escrito assim a palavra de Deus. Então disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Aleluia! Louvado seja para sempre a grandeza de nosso Deus, o Eterno. Queridos irmãos, é muito importante você ouvir isso. O texto que nós acabamos de meditar, de Gênesis capítulo 1, versículo 26, nós encontramos a narrativa, aleluia. E nessa narrativa é o Criador falando, porque a palavra façamos, ela traz consigo o plural, que quer dizer que existe mais alguém. Ele diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. E deu a este homem, o Criador, o domínio sobre os animais que estão no mar, os animais que estão na terra, os que voam sobre a direção do primeiro céu, as aves. O Criador, então, depois que dá a vida a este homem, que na descrição eu coloquei aí como tema, o protótipo de Deus, aqui você aprende uma coisa muito importante. Quando o homem entrou no plano do propósito do Criador, quando ele é criado pelo Criador, sendo ele barro, o que logo nós entendemos, que assim que ele é construído pelo pó, e este pó começa a dar forma física, aparência, as coisas começam a dar forma entre o barro. Quando termina, ele é apenas um protótipo. O que é isso, irmão Tércio? O protótipo, ele é uma criação ou uma construção que você passa a criar alguma coisa, porém aquilo ainda não tem vida. É apenas um boneco. Adão, quando foi criado, ele era apenas um protótipo. Ele estava todo moldado pelo Criador,
quando aquele barro deu forma a uma imagem, a uma semelhança, o Criador, ele então fez do barro um protótipo igual a ele. Tinha a aparência do Criador, que é a imagem, e a semelhança do Criador. Qual semelhança? Dominar, ter domínio, controlar. O Criador então decide fazer um boneco que tivesse a imagem dele, que tivesse a semelhança do Criador. E quando termina de ser feito, ele é apenas um boneco, um protótipo de barro, porém não tem vida ainda. O Criador, olhando e viu que aquilo se tornou tão perfeito como ele é, porque diz a palavra, e viu Deus que era bom. Quando ele percebe que o que ele fez estava exatamente igual a ele, ele não quis deixar aquele protótipo ficar somente como era, um boneco de barro. Então ele dá àquele protótipo o fôlego de vida. Aleluia! Quando o protótipo está pronto, o Criador decide dar vida ao protótipo. Ele sopra em suas narinas e o coloca dentro daquele protótipo, o vivente, o fôlego de vida. Aleluia! Sendo assim, o protótipo passou a ser alma vivente, passou a ter vida. Quando o protótipo passa a ter vida, logo ele tem contato direto com o seu Criador que o fez. Aleluia! Sendo assim, esse primeiro homem que foi criado pelo Criador, o Criador deu existência a ele, chamado Adão, ele não é nascido de mulher. O pai dele é o próprio Criador. Ele passa a ser perfeito. Ele passa a ter contato direto onde ele morava, no paraíso, no Éden. Tendo contato com seu pai, que é também o seu Criador, ele descobre que ele foi criado e que foi dado a ele a dádiva, a vida. Logo foi também concedido a este homem regras, preceitos e mandamentos que ele deveria seguir e respeitar, porque ele possuía um dono, ele possui um Criador. Estava tudo bem, estava tudo perfeito. Mas alguma coisa saiu do eixo. Algo aconteceu que não deveria acontecer. Quando você percebe que está tudo indo bem em sua vida, que você tem tudo aquilo que você gostaria de ter, e que você está rodeado de tudo aquilo que te cerca, é prazeroso a tua vida, é bom para você, você descobre que você é uma pessoa feliz, que você é uma pessoa benquista, você tem família, você tem irmãos, você tem pai e mãe, você tem seus parentes, você tem seus amigos, você tem seus colegas, você trabalha, você tem uma vida abençoada por Deus. Quando alguma coisa que você percebe do seu convívio natural de vida sai dos trilhos, logo você descobre que aquilo vai te causar um incômodo. Quando você olha para aquilo que você tem e que está ao seu lado e que está tudo bem,
está te obedecendo, não tem por que você se preocupar. Você vai se preocupar para quê? Se está tudo como devia e como deve estar. Não tem motivos para você se preocupar. A preocupação ela vem quando aquilo que você ama, aquilo que você construiu, alguém que está próximo de você destrói os seus planos, atrapalha os teus objetivos. O Criador criou os céus, diz o primeiro livro que nós estamos aqui ministrando, Gênesis capítulo 1, versículo 26, nós estamos falando de um protótipo que teve vida. O nome dele é Adão. Nesse mesmo livro, capítulo 1, versículo 1, diz que o Criador cria primeiro os céus e depois a terra. Quando ele começa a colocar o seu plano de construção em prática para ter a existência, quando termina tudo, diz a palavra que no 7º dia, o Criador desta construção, o grande Iá, ele descansa. E descansando de toda esta obra magnífica e bela, ele viu que tudo era bom, estava perfeito. Então ele decide descansar. Porque ele viu que estava de acordo como ele queria. Um de seus filhos que estava no céu, um ser angelical, ele então vai na contramão e com ciúmes, com inveja que chegou sobre ele, que desceu sobre ele, ele faz o que não deveria fazer. Ele mexe na construção do Criador e ele não toca nos animais do mar. Ele não toca nos animais da terra e nem nas aves do céu. Ele toca na criação que o Criador deu a ele a dádiva, a vida, o amor, o domínio. Ele toca no protótipo de Deus. Por que ele tocou no protótipo de Deus? Porque ele, olhando para o protótipo, ele viu que o protótipo passou a ter vida e era exatamente igual ao seu Criador. Porém, tendo a obediência pelo seu Criador e respeitando a vontade do seu Criador. Mas ele descobriu que dentro deste jardim existia uma árvore, chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. O Criador deixou essa árvore lá e deu a seguinte ordem ao protótipo Adão, que agora tem vida, dizendo: de toda árvore deste jardim comerás, mas da árvore que está no meio do jardim dela não comerás, porque do dia que comerdes, certamente morrerás. Ele ouviu. Depois que o Criador adormece Adão e dá a ele uma adjutora, uma auxiliadora, uma pessoa que saiu dele. E essa era uma varoa, a mulher, a sua esposa, sua companheira. Num determinado dia dentro deste jardim, esse ser, que tem por nome Samael, ele então decide destruir a construção do Criador. E ele sabia que a única maneira de fazer isso era tentar enganá-los. Quantas pessoas já tentaram atrapalhar o propósito de Deus em sua vida? Quantas, de alguma maneira, atrapalhou sua vida quando descobriu que Deus te abençoou? E ao invés de se alegrar com a sua vitória,
aquilo soou para os seus ouvidos como uma afronta. Por que ele? Por que ela? Eu te sirvo há tanto tempo, acabou de chegar, já está sendo abençoado, já está recebendo vitória. Não, não vai ficar assim não. O ciúmes é a inveja, ela carrega maldade. E quando o ser humano está inflamado pelo ódio, pela raiva, pelos ciúmes, pela inveja, ele vai tentar de alguma maneira ocasionar sobre a tua vida ou sobre a vida de qualquer pessoa o mal, para que você não se sinta ou não permaneça feliz como você está. Samael viu que o Criador, que também construiu ele e todos os seres angelicais, ele foi o único no céu que sentiu ciúmes do protótipo. Olhou e diz a palavra em Ezequiel, capítulo 28, 14, que ele se corrompeu e na multiplicação do seu comércio encheu o seu interior de violência. Aleluia, diz a palavra. Está lá escrito. O seu interior se encheu de violência e ele se corrompeu por causa da formosura que havia sobre ele. Não, como pode eu ser tão belo e não possuir a aparência do Criador? Não possuir a imagem, a semelhança dele? Não, está errado. Eu que deveria ter essa imagem, eu que deveria ter essa semelhança. Não esse homem que foi feito do pó, que foi feito do barro. Porque quando alguém percebe, mesmo que ela tenha algo de muito bom em sua vida, e o outro ainda que não tem recebe, causa um efeito muito grande na outra pessoa que já tem. E esse ciúmes acarreta a pessoa a fazer coisas perversas e terríveis contra a vida desta pessoa. Samael, olhando para o protótipo Adão que tem vida, ele não gostou do que o Criador fez. Porque ele queria ter essa imagem e essa semelhança. E o Criador não deu para nenhum ser angelical, mas deu para o homem chamado Adão. É quando aquela pessoa que não tem nada e passa por ter esperança e fé, ela consegue alcançar de Deus uma vitória. E a pessoa que já está bem com Deus, em paz, já tem sua família, está bem espiritualmente, sentimentalmente, está trabalhando, está bem, consegue entender que está próspero. Aquela pessoa que não tem nada, um dia que ela acorda, depois de uma noite muito longa de sono, ela descobre que ela recebeu uma vitória que vai mudar a vida dela definitivamente. Não é todos que irão se sentir bem com isso. Você pode ter certeza que são poucos. Adão estava exatamente como foi ensinado, calado, obediente. Tinha domínio sobre os animais, sobre a mulher. Trabalhava em junção com ele. O paraíso estava perfeito e cheio de amor de Deus junto com esta família, Adão e Eva. Mas essa felicidade durou por pouco tempo. Quando Samael consegue ter acesso diretamente com Eva e a enganando com sua sutileza e perversidade, usou um de seus dons, a persuasão, e conseguiu convencê-la de que se ela comesse o fruto, ela seria como Deus, conhecendo o bem e o mal, e seria exatamente como Deus. Sendo assim, ela acreditou. Quando ela toma desse fruto e come,
ela passa a ser o marido que também não procura pensar nas regras que o Criador deu a ele dentro do Éden, e come também. Dali para frente, a história do ser humano muda completamente todo o seu curso de natureza. Os olhos daquele casal se abrem e logo eles conhecem o que não estavam dentro do script de regra de sua vida. Eles desobedeceram e não podia desobedecer. Falharam e não podia falhar. Pecaram e não podia pecar. Acontecendo isso, então a história que deveria ser em um grau de contato entre a criatura e o Criador, de obediência, se perdeu naquele dia. A terra mudou. Os céus ficou abalado. Porque um dos seres angelicais, ele acaba de estragar a construção do Criador. Quantas pessoas já pegaram aquilo que ela tanto sonhou em fazer e conseguiu realizar depois de muitos anos de luta, de batalha, de dificuldade, acreditando, um dia eu consigo realizar esse sonho, um dia eu consigo ter isso em minhas mãos, um dia eu chego nesse lugar. E quando você chega, alguém que está lá te derruba. Alguém que já está lá pega o teu sonho e destrói ele. Adão agora começa a se ver de uma forma diferente. A obediência trouxe um peso sobre ele gigantesco. A palavra de Deus diz: maldita seja a terra por tua causa. Ele carrega todo o peso que o domínio que ele tinha sobre os animais e de onde ele foi construído, o pó da terra estava todo sobre ele. E ele sentia todos os dias o peso do que o Criador disse a ele: maldita é a terra por tua causa. Ele começou a entender que o que ele fez trouxe para ele um peso gigantesco, acreditando eu e pensando pela coerência dos meus pensamentos, que tinha dias que Adão não suportava esta carga. Saindo deste cenário de construção belíssima, agora tudo foi destruído por causa de um ser que era angelical. E cometendo esse erro, se inicia no céu uma batalha entre um príncipe de um exército por nome de Miguel. É arcanjo. Ele é chefe de um exército angelical. Samael também tinha seus exércitos. Ele tinha o seu exército que também obedecia a ele. Então Apocalipse capítulo 12, versículo 7 diz: houve batalha no céu. Arcanjo Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. Batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram. Nem o seu lugar se achou no céu. E foi precipitada a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás. Foi precipitado para a terra. Quando nós descobrimos que depois do erro que ele cometeu, houve uma batalha no céu, é aí que entra o reforço, o reparo da construção que foi atingida. Jesus, ele então está pronto para reparar o erro que Adão cometeu. Sendo assim, Colossenses capítulo 1, versículo 15 diz: o qual é a imagem do Deus invisível,
o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Aleluia! Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20, diz a palavra de Deus, lá está escrito: o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nos últimos dias por amor de vós. Antes de haver criação humana, Jesus já existia. Quando o Criador disse, façamos, estava falando com Jesus. Quando o Criador disse, façamos, ele estava falando com o Espírito Santo. É por isso que Jesus veio reparar o erro e veio consertar o erro. É por isso que o Espírito Santo se fez presente quando estava com Cristo, porque ele estava presente no façamos de Deus. Aleluia, oh glória. Sinta a presença de Deus. Eles estavam presentes com Deus. Então nada mais justo do que eles também ajudar o Criador desta construção a reparar o erro que Adão tinha cometido por ter sido enganado por Samael, que alguém chama ele de Lúcifer, e que hoje tem por nome Satanás, e o que ele faz é classificado como diabo. O que você não sabe, aleluia, é que quando toda essa história de Gênesis acontece, mal sabia Samael que Jesus sabia como consertar esse erro. Porque aquele que constrói alguma coisa sabe que se alguém tentar danificar, ele sabe como reparar o erro quando isso se quebrar. Todo criador de uma construção sabe que se aquilo tiver alguma intervenção, se aquilo se quebrar, se aquilo começar a ter algum problema, ele sabe como resolver. Por quê? Porque foi ele quem criou. Ele tem um manual para consertar o homem. Ele tem um manual para consertar a criação humana. Ele sabe como resolver isso. É por isso que quando o ser humano precisa de um conserto de Deus, diz a palavra em Jeremias que descendo à casa do oleiro, lá o oleiro sabe como refazer o vaso. Ele vê que o vaso tem rachadura, ele cola. Ele vê que o vaso está gasto, ele renova. Ele vê que o vaso está desanimado, ele dá ânimo. Ele vê que o vaso não tem força, ele acrescenta força e vigor, aleluia. Ele vê que o vaso já não tem mais força, e então ele levanta o vaso pelas mãos e diz, não temas que eu te ajudo, aleluia. Nós sabemos, e eu vou finalizar esta live, que Jesus, assim como o Criador, possui a vida em si mesmo. Em João capítulo 5, versículo 6, versículo 26, João capítulo 5, versículo 26, disse-lhe Jesus, assim como o Pai possui a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Aleluia. Ou seja, Jesus ele possui a vida em si próprio. Ele não pode morrer. Ele não pode permanecer morto. Porque Jesus tem vida em si próprio. A morte não tem poder sobre Jesus.
Se Jesus morrer 100 vezes, ele vai ressuscitar 100 vezes. Porque ele possui vida em si mesmo. Está escrito, acabei de falar, João capítulo 5, versículo 26. Aleluia. Sabemos que João capítulo 1, versículo 1, vou finalizar, está escrito no princípio. No princípio. Aleluia. Era a palavra. A palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Ele estava com Deus desde o princípio. Quando nós encontramos nesse texto de João o que eu acabei de falar aqui, estas palavras, que no princípio era a palavra, e que a palavra estava com Deus, e que a palavra era Deus, você descobre que no versículo 2 diz: ele estava no princípio com Deus. Qual princípio? Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Versículo 3, é aqui que Jesus aparece. Então está escrito: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Em João capítulo 8, versículo 12, está escrito: disse-lhe Jesus, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas. Jesus falou para todos ouvir que desde o início da construção, ele é a luz. Quando ele disse em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Se alguém andar comigo, se alguém me seguir, não andará em trevas, porque terá a luz. Sabe o que eu quero dizer a você, para me finalizar essa live? É que quantos sonhos que você já teve e que estava tão próximo de você alcançar ele, e que por algum motivo ele foi interrompido nesse curso aí, deste caminho onde você estava já pronto para receber este sonho. E alguém destruiu o seu sonho. Alguém interrompeu este sonho que estava muito perto de acontecer, porque não pensou que através deste sonho você também seria beneficiado. Você também seria abençoado. É tão difícil quando alguém desacredita do sonho que você tem, quando você diz para uma pessoa o seu sonho, por acreditar tanto nele, acordar tão feliz e sentir que esse sonho está próximo de alcançar a sua vida, e você passar para um amigo ou um colega que você tem confiança sobre o seu sonho, e ela olhar para você ou debochar, dar risada, ou então, proferindo palavras, dizer: esquece isso. Você não tem condições agora no momento de conseguir o que você falou. Você vai ter que ralar muito. Sonho é um desejo que todos têm de alcançar alguma coisa nessa vida. Quando essa pessoa realiza o seu sonho,
ela se realizou nesta vida. Talvez ela vai dizer, eu não preciso de mais nada, acabou, chega, tudo que eu preciso agora eu tenho. Era só isso que me faltava. Quantos sonhos foram interrompidos? Muitas pessoas desistiram de servir a Deus por causa de uma palavra que ouviu, e por ouvir aquela palavra, a pessoa fez daquela palavra o seu troféu e acreditou, não é que aquela pessoa está certa? Esse negócio não é para mim, eu vou parar. O que eu quero te dizer é que isso não pode ser maior do que o seu sonho. Você não pode desistir da sua chamada. Você não pode desistir de quem você é. Mas, irmão Tércio, está tão difícil para mim. Está difícil? Prova para Deus que esse difícil você pode dar graças a Ele. E que você não irá desistir de lutar. Você não vai mostrar ser covarde. Mas eu não estou mais aguentando. Se você está vivo, você aguenta. Se você está de pé, você terá força para aguentar. Mas está doendo muito, sim. Todo sonho, por trás dele, tem uma dor. Você precisa caminhar, você precisa insistir, você precisa acreditar. Enquanto todos não acreditam em você, ou desistiram de acreditar em você, lembre-se, só quem vai poder desistir disso é você mesmo. Querem que eles acreditem que isso está realmente na sua vida acabado? Mostre a eles que você não aceita mais, então você dará força a eles. Mas o que eu quero te dizer nesta noite, você não deve fazer isso. Lembre-se, para você chegar no último degrau da escada, você tem que pisar primeiro no primeiro degrau dessa escada. Para chegar lá no último, começa pelo primeiro degrau desta escada. Se você não colocar os seus pés lá, vai ser difícil você chegar lá no último. Você precisa primeiro colocar a planta dos seus pés nesse primeiro degrau. E não menospreze o primeiro degrau da escada, tá? Ele vai servir para você pisar no segundo, no terceiro, no quarto, até chegar no último. Finalizo esta mensagem para você que está ouvindo e você que vai assistir depois. Irmão Tércio, mas o meu ministério foi interrompido. Eu já não estou mais indo para a igreja já faz muito tempo. E eu estou fraco na fé. Eu não tenho mais força para caminhar com Jesus. Errou. Você não tem mais força porque você acredita nisso. Porque você aceitou isso. Você não depende dos homens para servir a Cristo. Você depende de Cristo para servir a Ele. Se você ficar se vitimando dentro de casa, que você é um coitado, que você não consegue, que nada na tua vida dá certo, então é isso que você crê. O que você deve fazer? Muda essa página, vira ela, joga para o outro lado. Mas eu vou ter que começar do zero. Começa. O zero também é importante. Para chegar no 1, você precisa do zero. Sem o zero, você não chega a lugar nenhum. O zero, ele é muito importante na matemática. Sem o zero, as equações não têm soma.
Ah, mas vai demorar para mim chegar lá na frente de novo. Não se preocupe com isso. O importante é você voltar para a fila. Volta para a fila, fica lá e espere Jesus conduzir você novamente. Mas não desiste de servir Jesus. Amém? Lembre-se, aquilo que você está construindo, é aqui que eu finalizo, aquilo que você está construindo, talvez neste momento pode ser apenas um protótipo, mas daqui a pouco isso vai ter vida para você. Aleluia! Daqui a pouco isso terá uma importância muito grande para você, que você vai entender que o que você fez valeu muito a pena. E depois você vai ver o quanto isso foi bom. Amém, meus irmãos? Esta foi a palavra de Deus desta noite. Que esta palavra, ela seja para você. Essa construção na tua vida. Que você comece a reparar algo que precisa ter conserto. E com Cristo, nós conseguimos vencer as batalhas. Amém? Compartilhe, nos ajude, que esta mensagem alcance vidas e transforme, ensine e mude o pensamento de incredulidade na vida das pessoas e de fé, para que elas voltem a servir a Jesus e estar com Cristo novamente. Amém? Até a próxima live, meus irmãos. Assim, se Deus nos permitir. Bordão primordial: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Estamos dispensados em nome de Jesus. Tenham todos uma boa noite. Amém.